é dia 4 de setembro e teremos aula de História. Vocês irão usar o caderno e o livro. Façam um cabeçalho no caderno e depois abram o livro na página 106. Nós já vimos nas aulas anteriores como os africanos foram trazidos para o Brasil há mais de 300 anos atrás pelos portugueses. Vimos também alguns aspectos culturais e o comércio de africanos escravizados. Então, agora vamos continuar. A escravização de africanos no Brasil. No Brasil, os africanos escravizados não tinham sua cultura e sua diversidade respeitadas. Muitas famílias foram separadas, pois as pessoas eram vendidas para donos diferentes. Nos engenhos e nas minas, o trabalho era intenso. A alimentação e o lugar onde os escravizados viviam eram ruins. Muitos sofriam castigos físicos. Nas cidades, os trabalhos eram um pouco diferentes. Além de serviços domésticos, muitos escravizados saíam às ruas para vender produtos e oferecer seus serviços, repassando parte do pagamento aos senhores. Aqui na letra A, nós temos uma imagem de uma fazenda de cana, em Campinas. Aqui em São Paulo, gente, em Campinas. Essa imagem é de entre 1870 e 1920. É uma pintura sobre uma tela. São os escravizados trabalhando na produção de cana-de-açúcar. Agora aqui, na letra B, nós temos uns negros vendedores de aves. Essa é uma aquarela pintada de mais ou menos 1835. Apesar de todas as dificuldades, muitos africanos escravizados conseguiram construir novas famílias e fazer novos amigos. Então vamos responder aqui, número 2. Observem as imagens desta página e responda as questões. Que trabalho os africanos escravizados estão realizando em cada imagem? Então, que trabalho eles estão realizando aqui e aqui em cima? Esses trabalhos ainda são realizados nos dias de hoje? Você vai responder se hoje em dia a gente ainda vê esses trabalhos, sabe que existe, tá bom? Depois vamos para a página 107. A resistência negra no Brasil. Homens e mulheres africanos resistiram e lutaram contra a escravidão de várias maneiras. Eles preservavam as danças, os costumes, as comidas e as festas de seu povo. Mantinham suas crenças, mas como eram proibidos de praticar sua religião, associavam os deuses nos quais acreditavam aos santos da Igreja Católica, que era a única religião permitida na colônia. Muitos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil fugiam dessa situação e formavam comunidades com organização e costumes semelhantes aos encontrados na África. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Nelas, os africanos e seus descendentes se tornavam livres. Oficialmente, a escravidão acabou no Brasil em 1888, mas até hoje os negros lutam pela igualdade e contra o preconceito. Então, o que é preconceito? Preconceito é uma ideia negativa sobre uma pessoa ou um grupo, elaborado sem conhecimento ou reflexão. Nós podemos dizer também que preconceito é não aceitar o que é diferente, né? Não tolerar o que é diferente de nós, tá? A raça diferente, a linguagem diferente, né? O físico diferente.
Quando nós não aceitamos as diferenças, nós nos tornamos pessoas preconceituosas, tá? Então, aqui nós temos também, pintado aqui, ó, uma outra aquarela, de cerca de 1776. Aqui você vê, nessa imagem, como as mulheres carregavam as crianças, ó, nas costas, tá vendo aqui, ó? E mesmo longe da terra deles, os africanos procuravam manter seus costumes. Então, esse é um costume africano, né? Aqui no Brasil, existe ainda um canguru, que nós chamamos de canguru, que nós colocamos na frente para a criança ficar pendurada, né? Na África, eles usam nas costas. Agora, o número 3. Quais foram as maneiras encontradas pelos africanos escravizados para resistir à escravidão? Com a orientação da professora, tá? Você vai organizar uma lista. Então, aqui a orientação que a Pro vai te dar é aqui, ó. Nós temos aqui nesse texto, né? Como que eles resistiram? Tá falando aqui, como é que eles resistiram? Eles preservaram as danças, os costumes, as comidas e as festas do povo, né? E eles criaram também uma nova religião, vamos dizer, que foi a criação de uma nova religião, porque eles associavam, né, as crenças deles, os deuses que eles acreditavam, aos santos que já existiam na Igreja Católica, né, como Santo Expedito, São Pedro, né, eles associavam os deuses que eles tinham, né, da cultura deles, africana, com os santos da Igreja Católica. Então você vai colocar isso na sua lista, né? Como que eles resistiram? Eles preservaram as danças, então eles mantinham o costume da dança deles, né? Eles continuavam fazendo a comida deles, né? As festas e criaram uma nova religião, tá? Você vai colocar isso na sua lista, ok? Depois que terminar a página 106 e 107, você vai pegar a página de explicação da aula de hoje e aqui no caça-palavras, você vai procurar palavras que promovem a igualdade entre as pessoas. Lembra que a Pro falou que preconceito é quando você não aceita o que é diferente de você, né? Você não consegue respeitar, admirar o que é diferente, né? Às vezes, até por uma religião que você tenha, você não aceita a religião do outro, né? Um gosto que você tenha, você não aceita o gosto do outro. Você acha que aquilo é horrível e acaba julgando a pessoa pelos gostos. Então, você vai procurar aqui no caça-palavras, palavras que promovem a igualdade entre as pessoas. São essas aqui, ó. Aí depois vai pintar o desenho, recortar na linha pontilhada e colar no caderno. Ok? Então, essa é a nossa aula de história. Quando vocês terminarem, hoje vocês têm uma sondagem de matemática para responder e tem também uma autoavaliação. Vocês terão que responder os dois e enviar para a Pro ainda hoje, ok? Então, beijos, um bom final de semana, um bom feriado e até terça-feira.